Fala pessoal, eu sou Rafael Razera e nós vamos resolver só exercícios de MMC, mínimo múltiplo comum, para você dar aí uma reforçada na matéria caso haja alguma dúvida. Antes de começar o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e deixe o seu like. Compartilhe o vídeo com seus amigos e não se esqueça de comentar aqui embaixo o que você achou do vídeo e das questões. Então vamos lá! Uma pessoa toma 3 medicamentos diferentes: A, B e C. O medicamento A ela toma a cada 4 horas. O medicamento B a cada 6 horas. E o medicamento C a cada 12 horas. Sabendo que às 9 horas do dia 1º de agosto, essa pessoa tomou os 3 medicamentos juntos, o próximo dia e horário em que essa pessoa tomará esses 3 medicamentos juntos novamente será em... Bom, pessoal, eu quero saber próximo, dia e horário em que essa pessoa tomará esses 3 medicamentos juntos novamente. É o que eu quero saber. Então, pessoal, está falando que uma pessoa toma 3 medicamentos diferentes: A, B e C. O medicamento A, ela toma a cada 4 horas, o medicamento B a cada 6 horas e o medicamento C a cada 12 horas. Então, pessoal, eu vou utilizar o mínimo múltiplo comum. Aqui eu vou tirar o MC de 4, de 6 e de 12. E por que eu vou utilizar o mínimo múltiplo comum? Pessoal, sempre que eu tenho 2 ou mais valores diferentes, eles estão juntos, eu quero saber quando eles voltarão a ficar juntos novamente, eu utilizo sempre mínimo múltiplo comum, porque eu vou obter a menor intersecção entre os valores, ou seja, o tempo que eles demorarão para eles estarem juntos e voltarão a ficar juntos novamente. Então aqui eu vou tirar o mínimo múltiplo comum de 4, 6 e 12. Bom, pessoal, 4, 6 e 12 são números pares, ou seja, divisíveis por 2. Então aqui, 4 dividido por 2, 2, 6 dividido por 2, 3, e 12 dividido por 2, 6. 2 e 6 ainda são divisíveis por 2. Então aqui, 2 dividido por 2, 1. 3 não divide por 2, abaixo 3. 6 dividido por 2, 3. Aqui, 3 e 3. O 3 ele é um número primo, só é divisível por 1 e por ele mesmo. Então aqui é 3. 3 dividido por 3, 1. E 3 dividido por 3, 1. Então agora eu tenho 2. 2 vezes 2 elevado à segunda potência vezes 3. 2 elevado à segunda potência é 4 vezes 3. 4 vezes 3 é 12. Então aqui, pessoal, eu obtive 12 horas. Então eu quero saber o próximo dia e horário em que essa pessoa tomará esses 3 medicamentos juntos novamente. Então, pessoal, está dizendo que às 9 horas do dia 1º de agosto, essa pessoa tomou os 3 medicamentos juntos. Então, daqui a 12 horas, ela tomará esses 3 medicamentos juntos novamente. Então, ela tomará novamente às 21 horas do dia 1º de agosto. Porém, eu quero saber o próximo dia e horário. Então, após ela tomar às 21 horas do dia 1º de agosto, ela tomará novamente os 3 juntos daqui a 12 horas. Ou seja, dia 2 de agosto, às 9 horas. Então aqui, o próximo dia e horário vai ser o dia 2 de agosto e às 9
horas. O próximo dia e horário em que essa pessoa tomará esses 3 medicamentos juntos novamente. Vamos olhar as alternativas. Alternativa A. 1º de agosto, às 24 horas. Não. Alternativa B. 2 de agosto, às 9 horas. Dia 2 de agosto, às 9 horas. É a alternativa B. Nível de dificuldade ou o que você precisa saber para resolver o exercício. Bom, pessoal, é um exercício de MMC, mínimo múltiplo comum. Muito cuidado, pessoal, na hora de ler o enunciado, prestar bastante atenção para não errar, porque ele está pedindo o próximo dia e horário. Se eu só acrescentar 12 horas às 9 horas do dia 1º, eu vou obter as 21 horas do dia 1º de agosto, que tem na alternativa, porém não é a alternativa correta. Então, muita atenção na hora de ler um enunciado para não correr o risco de errar a questão. Esse foi o exercício. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para o próximo. Marcelo e Débora trabalham em regime de escala. A cada 4 dias sucessivamente trabalhados, Débora folga somente no dia seguinte. E a cada 6 dias sucessivamente trabalhados, Marcelo também folga somente no dia seguinte. No dia 26/7 de 2019, ambos estavam de folga. Sabendo que no mês de julho tem 31 dias e que Marcelo e Débora trabalham independentemente de os dias serem sábados, domingos e feriados, se não ocorrer imprevisto e eles trabalharem conforme informado, então o próximo dia em que ambos estarão de folga em um mesmo dia será em... Bom, pessoal, então eu quero saber o próximo dia em que ambos estarão de folga em um mesmo dia. É o que eu quero saber. Então vamos lá. Marcelo e Débora trabalham em regime de escala. A cada 4 dias sucessivamente trabalhados, Débora folga somente no dia seguinte. E a cada 6 dias sucessivamente trabalhados, Marcelo também folga somente no dia seguinte. No dia 26/7 de 2019, ambos estavam de folga. Eu quero saber o próximo dia em que ambos estarão de folga em um mesmo dia. Então, pessoal, eu vou utilizar o MMC, mínimo múltiplo comum. Então, aqui eu vou tirar o MMC. Então, pessoal, está dizendo que Débora, a cada 4 dias sucessivamente trabalhados, Débora folga somente no dia seguinte. Eu quero saber o próximo dia em que ambos estarão de folga. Então, é 4 mais 1, que é o dia que ela estará de folga. Então, eu vou tirar o MMC de 5. E a cada 6 dias sucessivamente trabalhados, Marcelo também folga somente no dia seguinte. Então, é 6 mais 1, que é o dia que ele vai estar de folga, 7. Então, aqui eu vou tirar o MMC de 5 e de 7. E por que eu vou utilizar o MMC? Eu vou utilizar o mínimo múltiplo comum, porque tirando o MMC de 5 e 7, eu vou obter a menor intersecção entre esses números. Ou seja, daqui a quanto tempo que eles voltarão a ficar de folga juntos novamente. Então aqui, pessoal, 5 e 7. 5, ele é um número primo, só é divisível por 1 e por ele mesmo. Então é 5. 5 dividido por 5, 1. 7 não divide por 5, abaixo 7. 7 também é um número primo, só é divisível por 1 e por ele mesmo, então é 7. 7 dividido por 7, 1. Então aqui é 5 vezes 7. 5 vezes 7 é 35. Ou seja, daqui a 35 dias, eles voltarão a ficar de folga juntos novamente. Então, pessoal, você está dizendo que no dia 26
do 7 de 2019, ambos estavam de folga. Então aqui eu vou fazer dia 26, que é quando ambos estavam de folga juntos, mais 35, que é daqui a quanto tempo eles voltarão a ficar de folga juntos novamente. Então aqui 6 mais 5 é 11, deixo 1, vai 1 mais 2, 3, 3 mais 3, 6. Ou seja, pessoal, no dia 61 eles voltariam a ficar de folga juntos novamente. Porém, como os meses são separados, está dizendo que no mês de julho tem 31 dias, então eu vou fazer 61, que é quando eles ficariam de folga juntos novamente, menos 31, que é a quantidade de dias no mês de julho. Então, pessoal, como no mês de julho é o dia 7, vai ser 1 menos 1, 0, e 6 menos 3, 3. Vai ser o dia 30 do próximo mês. Ou seja, o próximo dia em que ambos estarão de folga em um mesmo dia será o dia 30 do 8 de 2019. Vamos olhar as alternativas. Alternativa A, 7 do 8 de 2019. Não. Alternativa B, 13 do 8 de 2019. Também não. Alternativa C, 19 do 8 de 2019. Não. Alternativa D, 30 do 8 de 2019. 30 do 8 de 2019 é a alternativa D. Nível de dificuldade ou o que você precisa saber para resolver o exercício. Pessoal, é um exercício de MMC, mínimo múltiplo comum. Bom, pessoal, eu vou deixar aqui um card com uma bateria de exercícios bem legais de MMC. Então olhe lá, assista o vídeo, resolva também os exercícios junto comigo. Vocês vão ficar bem craques nesses tipos de exercício assim de mínimo múltiplo comum. Esse foi o exercício. Um lote de livros será dividido em caixas, cada uma delas contendo o mesmo número de livros. Pode-se colocar em cada caixa 20 livros, mas também é possível colocar 24 livros em cada uma, ou 25 livros em cada uma. Em qualquer que seja a opção, todos os livros do lote ficarão guardados, não sobrando livro algum fora das caixas. O menor número de livros desse lote é... Bom, pessoal, eu quero saber o menor número de livros desse lote. É o que eu quero saber. Então, pessoal, eu vou utilizar o mínimo múltiplo comum. Aqui eu vou tirar o MMC de 20, 24 e 25. E por que eu vou utilizar o MMC, mínimo múltiplo comum? Tirando o mínimo múltiplo comum de 20, 24 e 25, eu vou obter a menor intersecção entre esses números, ou seja, o menor número de livros desse lote, que é o que eu quero saber. Então vamos lá. Eu tenho 20, 24 e 25. Aqui, pessoal, 20 e 24 são números pares, ou seja, divisíveis por 2. 20 dividido por 2 é 10. 24 dividido por 2 é 12. 25 não divide por 2, abaixo 25. 10 e 12 ainda dá por 2. 10 dividido por 2 é 5. 12 dividido por 2 é 6. 25 não divide por 2, abaixo o 25. 6 ainda divide por 2. Então, 5 não dá por 2, abaixo 5. 6 dividido por 2, 3. 25 também não dá por 2, abaixo o 25. Aqui, 3 é um número primo, só é divisível por 1 e por ele mesmo, então é 3. 5 não divide por 3, abaixo 5.
3 dividido por 3 é 1. 25 não divide por 3, abaixo 25. Aqui dá por 5. 5 dividido por 5 é 1. E 25 dividido por 5 é 5. E o 5, ele é um número primo, só é divisível por 1 e por ele mesmo. Então é 5. 5 dividido por 5, 1. Então, agora eu tenho 2. 1, 2, 3 vezes 2 elevado à terceira potência vezes 3 vezes 5. 1, 2 vezes 5 elevado à segunda potência. Então, pessoal, 2 elevado à terceira potência é 8 vezes 3 vezes 5 elevado à segunda potência, que é 25. 8 vezes 3 é 24, que 24 vezes 25, que eu vou fazer aqui do lado. 24 vezes 25. 5 vezes 4, 20, deixa o 0 e vai a 2. 5 vezes 2, 10, com 2 que foi, 12. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 4. 0. 2 mais 8, 10, deixa o 0 e vai 1. 1 mais 1, 2. 2 mais 4, 6. Então, 24 vezes 25 é 600. Ou seja, o menor número de livros desse lote é de 600 livros. Vamos olhar as alternativas. Alternativa A, 540. Não. Alternativa B, 720. Também não. Alternativa C, 660. Não. Alternativa D, 600. 600 é a alternativa D. Nível de dificuldade ou o que você precisa saber para resolver o exercício. Bom, pessoal, é um exercício de MMC, mínimo múltiplo comum. Esse foi o exercício. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para o próximo. Um programa de entrevista é apresentado simultaneamente na TV aberta e por uma plataforma de vídeos via internet. Devido a essa estratégia, os responsáveis pelo programa vendem tempos distintos de propagandas para serem veiculadas na TV aberta ou na internet nos intervalos desse programa. Esses intervalos sempre têm mais de 2 minutos de duração, sendo que o programa é retomado simultaneamente nos 2 formatos de transmissão, sem a interrupção de anúncios. As propagandas vendidas para serem veiculadas na internet possuem 15 segundos de duração, enquanto que as da TV aberta possuem 25 segundos de duração. Assim sendo, o tempo mínimo de duração dos intervalos desse programa é... Então, pessoal, eu quero saber o tempo mínimo de duração dos intervalos desse programa. É o que eu quero saber. Então, pessoal, a própria questão já está dando a dica. Se eu quero saber o tempo mínimo de duração dos intervalos desse programa, então eu vou utilizar o mínimo múltiplo comum MMC. Aqui eu vou tirar o MMC de 15 segundos, que é a duração das propagandas da internet, e de 25 segundos, que é a duração das propagandas da TV aberta.
que eu vou utilizar o MMC? Pessoal, tirando o mínimo múltiplo comum de 15 e de 25, eu obtenho a menor intersecção entre 15 e 25, ou seja, o tempo mínimo dos intervalos desse programa. Sempre que eu tenho dois ou mais valores diferentes e eu quero obter um valor mínimo entre eles, eu utilizo o mínimo múltiplo comum. Então aqui eu tenho 15 e 25. Então, pessoal, o 15 ele é divisível por 3. 15 dividido por 3 é 5. 25 eu não divido por 3, abaixo 25. 5 e 25 são números divisíveis por 5. Então, 5 dividido por 5 é 1, 25 dividido por 5 é 5. E o 5 ele é um número primo, ele só é divisível por 1 e por ele mesmo, então aqui é 5. 5 dividido por 5 é 1. Agora eu tenho 3 vezes 5, duas vezes o 5, ou seja, 5 elevado à segunda potência. 3 vezes 5 elevado à segunda potência, que é 25. 3 vezes 25 é 75. Então, pessoal, 75 segundos é o tempo mínimo de duração dos intervalos desse programa. Porém, pessoal, nas alternativas eu tenho minutos e segundos. Então, eu vou converter esses 75 segundos para minutos e segundos. Pessoal, se um minuto tem 60 segundos, e aqui eu tenho 75 segundos, então é 1 minuto e 75 menos 60, 15. Ou seja, 1 minuto e 15 segundos é o tempo mínimo de duração dos intervalos desse programa. Porém, pessoal, o enunciado está dizendo que esses intervalos sempre têm mais de 2 minutos de duração, sendo que o programa é retomado simultaneamente nos dois formatos de transmissão sem a interrupção de anúncios. E eu descobri, pessoal, através do MMC, que 75 segundos, ou seja, 1 minuto e 15 segundos, é o tempo mínimo de duração dos intervalos desse programa para que ele seja retomado simultaneamente e sem interrupções de anúncios. Então, para que ele tenha mais de 2 minutos, eu vou somar 1 minuto e 15 segundos com mais 1 minuto e 15 segundos. Então, aqui, mais 1 minuto e 15 segundos. Mais 15, 30. E 1 mais 1, 2. Então, 2 minutos, 30 segundos é o tempo mínimo de duração dos intervalos desse programa. Agora, vamos analisar as alternativas. Alternativa A, 2 minutos e 30 segundos. 2 minutos, 30 segundos. A alternativa correta é a alternativa A. Nível de dificuldade ou o que você precisa saber para resolver a questão. Pessoal, é uma questão de MMC, mínimo múltiplo comum. Lembrando, sempre que eu tenho dois ou mais valores diferentes e eu quero saber um valor mínimo entre eles, é uma questão de MMC. Essa foi a questão. Tem-se certa quantidade X de projéteis, menor que 1000 unidades, que pode ser agrupada de 20 em 20 unidades, de 26 em 26 unidades, ou de 30 em 30 unidades, sem sobra. Entretanto, para um treinamento de tiro, deve-se agrupar essa quantidade de projéteis de 35 em 35 unidades. Pensando-se em não deixar sobras, a quantidade mínima de projéteis que deve ser adicionada a X de modo a satisfazer o agrupamento necessário nesse treinamento é de... Bom, pessoal, eu quero saber
a quantidade mínima de projéteis que deve ser adicionada a X, de modo a satisfazer o agrupamento necessário nesse treinamento. É o que eu quero saber. Então, pessoal, está dizendo tem-se certa quantidade de projéteis, menor que 1000 unidades, que pode ser agrupada de 20 em 20 unidades, de 26 em 26 unidades ou de 30 em 30 unidades sem sobra. Portanto, aqui, pessoal, eu vou tirar o MMC, mínimo múltiplo comum de 20, de 26 e de 30. Mínimo múltiplo comum de 20, 26 e 30. E por que eu vou utilizar o MMC, o mínimo múltiplo comum? Pessoal, quando o enunciado estiver falando de um valor mínimo, uma quantidade mínima, e eu tiver grupos de tantas unidades ou números, valores para agrupar, é um indício de utilizar o MMC. Então aqui, pessoal, eu vou tirar o mínimo múltiplo comum de 20, 26 e 30 para descobrir essa quantidade X de projéteis. 20, 26 e 30 são números pares, números divisíveis por 2. 20 dividido por 2, 10. 26 dividido por 2, 13. 30 dividido por 2, 15. O 10 ainda é divisível por 2. Então, 10 dividido por 2, 5. 13 não divide por 2, abaixo 13. 15 não divide por 2, abaixo 15. Aqui, pessoal, 15 é divisível por 3. Então, 5 não divide por 3, abaixo 5. 13 não divide por 3, abaixo 13. 15 dividido por 3, 5. Agora eu tenho 5, 5. 5 é um número primo, ele só é divisível por 1 e por ele mesmo, então aqui é 5. 5 dividido por 5, 1. 13 não divide por 5, abaixo 13. 5 dividido por 5, 1. E aqui 13 também é um número primo, só é divisível por 1 e por ele mesmo, então 13. 13 dividido por 13, 1. Agora eu tenho 2, 2 vezes o 2, 2 elevado à segunda potência, vezes 3, vezes 5, vezes 13. 2 elevado ao quadrado, 4 vezes 3 vezes 5, 15, vezes 13. 4 vezes 15, 60, vezes 13. Eu vou fazer aqui do lado 13 vezes 60. 6 vezes 3, 18. Deixo 8, vai o 1. 6 vezes 1, 6, mais 1, 7. Abaixo 0. 780. Então, 60 vezes 13, 780. Pessoal, o mínimo múltiplo comum de 20, 26 e 30 é 780, que é a quantidade X de projéteis. 780 projéteis. Agora, para um treinamento de tiro, deve-se agrupar essa quantidade de projéteis de 35 em 35 unidades, pensando-se em não deixar sobras, a quantidade mínima de projéteis que deve ser adicionada a X, de modo a satisfazer o agrupamento necessário nesse treinamento é o que eu quero saber. Então eu vou começar dividindo 780 por 35 para descobrir o número de grupos que é possível formar.
780 dividido por 35. 78 dividido por 35 é 2. 2 vezes 5, 10. Deixo 0, vai 1. 2 vezes 3, 6. Mais 1, 7. 78 menos 70, 8. 8 não dividido por 35, abaixo 0. 80 dividido por 35 é 2. 2 vezes 35, eu já fiz aqui, que dá 70. Então, 80 menos 70, 10. Portanto, pessoal, com 780 projéteis é possível formar 22 grupos e sobram 10 projéteis. Aqui, pessoal, se eu fizer 35 menos 10, 35 menos 10, 25. Ou seja, pessoal, com 780 projéteis é possível formar 22 grupos de 35 em 35 projéteis e restam 10. Ou seja, a quantidade necessária para se adicionar para formar um novo grupo é de 25 projéteis. Ou seja, a quantidade mínima de projéteis que deve ser adicionada a X de modo a satisfazer o agrupamento necessário nesse treinamento é de 25 projéteis. Vamos agora analisar as alternativas. Alternativa A, 20 unidades. Não. Alternativa B, 30 unidades. Não. Alternativa C, 10 unidades. Também não. Alternativa D, 15 unidades. Não. Alternativa E, 25 unidades. 25 unidades. A alternativa correta é a alternativa E. Bom, pessoal, esta questão trata-se de uma questão de MMC, mínimo múltiplo comum. Essa foi a questão. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para a próxima. Carlos e Antônio trabalham como folguistas em determinada empresa de serviços. Carlos cobre folgas a cada 4 dias e Antônio a cada 6 dias. Dia 26 de novembro de 2021, uma sexta-feira, ambos estavam trabalhando. Sabendo-se que, a partir daquele dia, Carlos e Antônio trabalharam normalmente até o final do ano de 2021, o último dia daquele ano em que ambos trabalharam em um mesmo dia foi... Bom, pessoal, eu quero saber o último dia daquele ano em que ambos trabalharam em um mesmo dia. É o que eu quero saber. Então, está dizendo que Carlos e Antônio trabalham como folguistas em determinada empresa de serviços. Carlos cobre folgas a cada 4 dias e Antônio a cada 6 dias. Dia 26 de novembro de 2021, uma sexta-feira, ambos estavam trabalhando. Eu quero saber o último dia em que trabalharam juntos. Pessoal, aqui eu vou utilizar o MMC, mínimo múltiplo comum. Por quê, pessoal? Sempre que eu tiver que estão juntos e eu quero saber quando vão estar juntos novamente, é um indício de se utilizar o mínimo múltiplo comum. Por quê, pessoal? É a menor intersecção entre esses dois valores. Então, Carlos trabalha a cada... Ele cobre folgas a cada 4 dias e Antônio a cada 6 dias, então eu vou descobrir a menor intersecção entre esses valores. Para isso, eu vou tirar o
M, M, C, de 6 e de 4. 6 e 4 são números pares, números divisíveis por 2. 6 dividido por 2, 3. 4 dividido por 2, 2. 2 é indivisível por 2, 3 não divide, abaixo de 3, e 2 dividido por 2, 1. 3 é um número primo, só é divisível por 1 e por ele mesmo. Então, 3 dividido por 3, 1. Agora eu tenho 2, 2 vezes o 2. 2 elevado à segunda potência vezes 3. 2 elevado ao quadrado. 4 vezes 3. 4 vezes 3, 12. Ou seja, pessoal, eles trabalham juntos de 12 em 12 dias. Está dizendo que dia 26 de novembro de 2021, uma sexta-feira, ambos estavam trabalhando. Então aqui eu tenho que dia 26 de novembro. Os dois estavam trabalhando juntos. Se eles trabalham de 12 em 12 dias, eu vou começar aqui descobrindo o último dia do ano em que eles trabalharam juntos. Para isso, eu vou somar 12 dias. 26 de novembro mais 12 vai dar aqui, pessoal, 38. Porém, novembro só tem 30 dias. Então, são 8 dias no mês de dezembro. Ou seja, dia 8 de dezembro. Mais 12 dias vai dar dia 20 de dezembro. Eu somo mais 12, vai dar 32. Dezembro só tem 31 dias. Então, esse é o último dia do ano em que eles trabalharam juntos. Agora, pessoal, se nós analisarmos as alternativas, eu tenho os dias da semana. Então, vamos lá. Está dizendo que dia 26 de novembro de 2021, uma sexta-feira, ambos estavam trabalhando. Então, dia 26 de novembro, uma sexta-feira, eles estavam trabalhando juntos. A próxima sexta-feira, pessoal, vai ser daqui a 7 dias. Então, se eu somar 7 a 26, pessoal, 26 para chegar no próximo mês são 4 dias. Então, 7 menos 4, 3. São 3 dias no mês de dezembro. Ou seja, a próxima sexta-feira é no dia 3 de dezembro. Aí eu vou somar mais 7 dias. 3 mais 7 é 10. No dia 10 de dezembro também vai ser uma sexta-feira. Aí eu somo mais 7, 10 mais 7 é 17. 17 de dezembro também vai ser uma sexta-feira. Aí eu somo mais 7, 17 mais 7, 24. Observe, pessoal, que 24 passa de 20, que é o último dia que eles trabalharam juntos. Então eu posso começar a contar a partir daqui. O dia 17 de dezembro foi uma sexta-feira. O próximo dia, dia 18 de dezembro, vai ser um sábado. O próximo dia, dia 19 de dezembro, vai ser um domingo. O próximo dia, dia 20 de dezembro, que também é o último dia que eles trabalharam juntos, vai ser uma segunda-feira. Segunda-feira. Ou seja, pessoal, o último dia daquele ano em que ambos trabalharam em um mesmo dia foi dia 20 de dezembro, que é uma segunda-feira. Vamos agora analisar as alternativas. Alternativa A, uma sexta-feira? Não. Alternativa B, um domingo?
Não. Alternativa C, uma quarta-feira? Também não. Alternativa D, uma segunda-feira? Uma segunda-feira, a alternativa correta é a alternativa D. Pessoal, essa questão trata-se de uma questão de MMC, mínimo múltiplo comum. E depois, também você tem que contar aqui os dias. Essa foi a questão.